só conseguiu realizar em torno de 30% do que foi programado. O PAC, eu pergunto, é um programa de atraso do crescimento ou um programa de aceleração da corrupção? Candidato, o PAC é um conjunto de investimento do governo que deram a ele uma marca, deram a ele um slogan. Infelizmente não deram a... Se vocês me permitam, esse bloco é de tema determinado por sorteio. Previdência. Respondam. Vamos começar de novo. O senhor pode fazer uma pergunta, pastor, sobre Previdência, em respeito às regras do debate. Então, senador, o que o senhor tem a me dizer sobre a Previdência no Brasil? Mas eu vou apenas concluir a frase, se me permite, William Bonner. Esse é o problema da Dilma. A Dilma é uma pessoa fabricada. Ela foi fabricada pelo Lula, pelos coisas da cabeça do Lula. Nós vamos ver, mas não vamos ver porque ela não vai chegar lá. Mas se chegar, nós vamos ver. A próxima pergunta é do candidato Eduardo Jorge. Candidato, por favor. Candidata Marina Silva, algumas ideias econômicas do PV. Ele tem. Auditar a nossa dívida, botar ela numa ressonância, ela vai sair magrinha, parecida com você. Segundo, começar a reforma tributária votando a emenda constitucional do professor Marcos Cinta da GV, que cria o imposto único arrecadatório federal. É uma espécie de cortar com a espada de Alexandre esse nó górdio, esse labirinto de tributos brasileiros que nem os empresários que querem pagar conseguem pagar. Com facilidade, o senhor fala dele. No que se refere a compras da Petrobras, como você vê essa questão? O candidato só tem 1 minuto e meio para responder. Compra de navios pela Petrobras. Pegadinha. Não sei. Não estou a par. Não coloquei. Não vi. Não tenho obrigação de conhecer tudo. Agora você está contente, porque você pegou o Plínio no pulo. Opa, pelo amor de Deus, viu, mano? Vamos levar a sério esse debate aqui. O pessoal diz depois que vim aqui brincar, que eu sou franco atirador, essa turma da Folha adora dizer isso, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, mas não é para dar risada, entendeu? Eu estou falando coisas seríssimas aqui. Agora, o meu jeitão é alegre, ou para ser presidente precisa ser trombudo. Eu não sou trombudo, não nasci trombudo. Ô Plínio, eu estava achando que eu estava levantando a sua bola. Eu pediria à jornalista Cristina Lemos que refizesse rapidamente a pergunta para o candidato José Serra. A pergunta foi endereçada ao candidato Plínio Arruda do Sampaio. Candidato José Serra, eu peço ao senhor que comente. Mais perto. Pois não. Está melhor agora? O problema é que ela está fora do nosso campo visual. Mas acho que o candidato me vê perfeitamente, não é, candidato? Pois bem, eu vou repetir. Então, eu perguntei ao candidato Plínio qual era a diferença dele. Candidato José Serra tem 1 minuto. Cristina, eu acho que as grandes denúncias do Mensalão não foram feitas por partidos de oposição. Por outro lado, se vizinhança contamina, imagine a da Dilma com a Erenice. Acabou seu tempo, candidato. O candidato Plínio Arruda tem 1 minuto. Não sou eu? A sua réplica. Não quer usá-la? Mas eu me perdi aqui, gente. Eu confesso a você que... Réplica ao comentário feito pelo candidato José Serra a respeito da pergunta que o senhor respondeu. Não tenho condições porque fiz uma confusão. Entrego... Vamos seguindo. Eu volto a chamar a jornalista Ana... Faz a pergunta agora ao candidato Eduardo Jorge. É a sua vez. A quem o senhor vai dirigir a pergunta, candidato? Levi Fidelis. O senhor tem que perguntar exatamente ao candidato Levi Fidelis, não lhe estou alternativa. De acordo com a regra. Eu estou atento. Candidato Levi,
Você viu que o tempo todo eu me portei com a maior lhanura e cortesia com todos os candidatos. Mas, no entanto, da última vez, segunda-feira de madrugada, o senhor extrapolou todos os limites e, com a sua fala, agredindo a população LGBT, agrediu, na verdade, 99,9% da população brasileira. Na própria segunda-feira, o nosso partido e outros partidos entraram com a representação contra o senhor. Eu proponho que o senhor aqui peça perdão pela sua fala ao povo brasileiro. Candidato Jorge, você não tem moral nenhuma para me falar disso. Você, acima de tudo, propõe que o jovem consuma maconha. Isso é crime. Isso é apologia ao crime. Ao aborto, apologia ao crime. Está lá no Código Penal. Eu apenas, então, somente, seguindo o que reza a Constituição Federal, requeri que as pessoas pensassem e repensassem. Porque nós temos que ter famílias tradicionais, que também a Constituição Federal, no artigo 226, prevê o homem, a mulher, filhos. Então, meu candidato, fique certo que não é você que vai, uma vez mais, colocar o povo brasileiro, que eu defendo, escorado no canto, para defender algo contrário que está na Constituição Federal. E também está no Código Civil, no artigo 1514, onde consagra o homem e a mulher no casamento. Vou requerer de você, então. Pense duas vezes antes de me acusar de algo que eu não fiz nenhuma apologia. Muito pelo contrário. Apenas coloquei que eu defendo a posição cristã, familiar, e que o Estado não pode interferir, porque o meu legítimo direito constitucional está garantido também no artigo 5º, que é a minha livre expressão. Candidato Levi Fidelix, é o senhor que vai fazer a próxima pergunta e o tema é combate às drogas. A quem o senhor dirige a sua pergunta? O senhor não pode chamar nem a candidata Dilma, nem o candidato Aécio, porque eles já responderam cada um a duas perguntas. É aqui? Vem aqui. Candidata Luciana Genro. Vem aqui. Deixa eu enquadrar. A pergunta, candidata. Luciana Genro, você esteve em Cuba, esteve na Venezuela e treinou muito lá, guerrilha. Sim, falando inclusive muito bom espanhol. Pousou lá com estátua lá do Che Guevara. Eu vi a sua história muito bem antes de vir para cá, estudei você, tá bem? Eu sou um brasileiro que eu quero saber de você, o que você vai fazer com tantos jovens que estão drogados hoje e que não conseguem sair dessas clínicas porque não tem recursos, o governo não investe. Hoje nós vivemos uma verdadeira guerra aos pobres, travestida de guerra às drogas. O que nós vimos no Rio de Janeiro ontem é a expressão máxima disso. A polícia entra matando. As UPPs não fusadas da polícia, violar direitos, e nós defendemos a desmilitarização. Acontece que todas as vezes que você faz apologia à droga, como você faz, e eu, Eduardo, também, nós sobrecarregamos o aparato de segurança do nosso país. As fronteiras estão desguarnecidas porque o governo atual não investe nas fronteiras. Está deixando cada dia mais entrar armas e drogas no nosso país. Então não adianta vir dar de mocinha, porque você está exatamente incitando o jovem a consumir mais drogas. Você não está corrigindo isso, não. E ao mesmo tempo do aborto, onde meninas caem todo dia nessas clínicas e são mortas. Como também, gente, não incitei ninguém contra ninguém. Exijo. Respeito a mim. Nunca de um processo minha vida para o senhor Eduardo Jorge dizer que eu sairei daqui preso. Jamais, porque sou um homem justo e correto e sigo a lei. Aparelho expressor não reproduz.